que certamente o Senhor falará aos nossos corações. Obrigada, Jesus. Somos gratos a Ti. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. A igreja pode se assentar? Peço que você abra em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, eu gostaria de ler dos versículos 13 a 16. Deixa eu fortalecer o maxilar que está gelado. Está frio. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. A gente tem conversado a respeito dessa carta tão importante, fundamental para nós também no ano de 2024. Assim como a preocupação do apóstolo Pedro era levar essa identidade ou características daquilo que nós somos em Cristo Jesus, diante das provações, dificuldades, serve para nós também hoje. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16, está sendo projetado aqui também. Se você quiser deixar aberta a sua Bíblia também, que a gente vai passando pelos versículos e trabalhando o texto, ok? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Eu não sei se eu dei boa noite, meus irmãos, não? Boa noite, então, meus irmãos. Está acostumado a dar boa noite no Instituto? Boa noite a todos, tá? Deus abençoe. Desculpa a minha indelicadeza. A palavra do Senhor diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Oremos. Pai, nós agradecemos pelo privilégio de mais uma semana estarmos aqui nessas quartas-feiras, podendo aprender um pouco mais do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Que o Senhor nos ilumine, nos capacite a compreendermos, Pai. E aqui diante do Senhor eu peço: use Teu servo apesar de mim mesmo. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós falamos, aqui uma breve introdução, né? Carta Pedro. Pedro foi apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, aquela pessoa temperamental, aquele que caminhou com Jesus. Ele chegou a Cristo por intermédio do seu irmão André. Pedro que presenciou com Cristo muitos milagres. E diz a história cristã também, né? Logo após, ou num período após aquele incêndio de Roma, não somente ele, mas o apóstolo Paulo também foram martirizados. E diz a história cristã que ele foi pregado de cabeça para baixo. E é esse Pedro que, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, escreve essa carta, dando esse alerta aos irmãos que estavam passando por alguma dificuldade. Como eu falei também, né, o cristianismo surge e, a princípio, o Império Romano não persegue o cristianismo porque achavam que era uma seita do judaísmo, os nazarenos, né, ou os do caminho também, como era conhecido os primeiros cristãos naquela época ali. Então, de alguma maneira, eles achavam que era uma seita do judaísmo, não havia perseguição contra os cristãos. Mas após o incêndio de Roma, onde Nero coloca como culpado o povo, os cristãos, e há uma perseguição, então, em massa a esses cristãos, e Pedro está alertando a esses cristãos para reconhecerem a sua identidade, para saberem quem eles são em Cristo Jesus, e tudo aquilo que nós falamos a respeito da salvação, a expor a salvação, mostrar quem nós somos, pessoas que o Pai escolheu, pessoas que o Filho redimiu pelo seu sangue, pessoas aos quais, pela capacidade agora do Espírito Santo, nós temos essa caminhada de santificação. Nós falamos a respeito da salvação semana passada, naqueles 3 aspectos também, do passado, presente e futuro.
O passado que já nos mostra que nós não temos mais a culpa do pecado, já estamos debaixo agora não estamos mais, aliás, debaixo da penalidade do pecado, mas nós somos agora tidos como justos diante de Deus. Nós falamos do presente, do poder do pecado, que agora nós não domina mais, né? Como diz Romanos 6,14, o pecado não tem mais domínio sobre nós. E nós falamos da perspectiva futura. Ainda assim podemos cair, ainda assim o pecado está em nós, ainda assim nós vamos continuar lutando com esse pecado que tenazmente vem nos assediar, mas nós temos a certeza de um futuro, a esperança que no futuro não terá mais pecado algum, como o próprio texto diz em Apocalipse capítulo 21, não tem mais dor, sofrimento, nem morte, o pecado já não vai existirá mais na criação e nos seres humanos também, aqueles que serão resgatados por Cristo, já estão sendo resgatados por Cristo e viverão a eternidade com Ele. Ok? A gente falou também algo muito importante no que diz respeito à salvação, à regeneração. Isso tem que nos dar esperança. A esperança da salvação, a esperança daquele que nos chama a vivermos essa vida de esperança. Nós falamos isso semana passada. Nós entendemos também que esse Deus que nos chamou, esse Deus quem guarda pelo seu poder e quem sustenta a nossa vida. Não é pela sua performance ou minha, mas é pela graça do Senhor que nos capacita a vivermos essa vida de santidade. Algo muito importante também os sofrimentos, e a gente já falou a respeito disso semana passada, algo muito importante no que diz respeito ao sofrimento. Os sofrimentos como algo educativo para que você cresça na fé, para que você desenvolva na fé, para que você amadureça na fé no Senhor Jesus Cristo. Como eu coloquei aqui, a regeneração, né, compreender Deus que nos purifica através do sofrimento. Algo que Deus permite que passemos para que a nossa fé seja testada, para que a nossa fé seja aperfeiçoada, tudo aquilo que é possível nós experimentarmos mesmo em meio ao sofrimento. E algo importante também, meus irmãos, como é difícil, mas é possível pela graça. Alegria em meio ao sofrimento. A alegria que o apóstolo Pedro fala também, alegria na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Né? Nós nos alegramos na salvação apesar do sofrimento. E algo importante que a gente vai falar hoje aqui, meus irmãos, nós demos alguns lampejos nessas semanas passadas no que diz respeito ao que Jesus espera da minha vida e da sua vida. Compreendemos que nós somos eleitos. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, nos salvou por causa do seu Filho Cristo Jesus. Pela graça nós somos salvos. Por causa do sangue derramado, agora nós somos justificados e salvos e tidos como filhos e filhas, eleitos de Deus. Fazemos parte da família de Deus. Agora Deus espera de mim e você uma resposta a essa graça. O que nós chamamos na nossa teologia de um caminho agora de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual, com o nome dado de santificação. Deus espera de mim e de você agora um processo de crescimento contínuo no conhecimento, na sabedoria, mas não só um conhecimento intelectual, um conhecimento da palavra de Deus na sua mente, no seu coração, mas esse desenvolvimento de maneira prática. Pedro deseja não somente expor a explicação da salvação, como também quais as implicações práticas dessa salvação para a minha vida e para a sua vida. Né? Então, os versos 13 a 21, nós lemos dos 13 a 16, dos versos 13 a 21, Pedro nos dá algumas implicações dessa salvação. E hoje eu queria falar a respeito da vida de santidade. Esse desenvolvimento de uma vida de santidade. Como nós devemos viver nessa nova esfera da vida, de uma experimentação que agora eu e você temos da graça do Senhor Jesus Cristo. Então eu queria pensar hoje, né, esse desenvolvimento que nós devemos ter em uma vida de santidade. E o versículo 13 fala, por isso, cingindo o vosso entendimento, essa palavra, né, essa conjunção, por isso, indica aquilo que ele já estava falando anteriormente. Então, diante daquilo que vocês ouviram da salvação, diante daquilo que vocês ouviram agora como pessoas regeneradas pela graça, pela ação trinitária do Pai, Filho, Espírito Santo, diante da ação de Deus, salvando a vida de vocês e dando agora nova vida, por conta disso, diante disso, agora vocês devem fazer o quê? Cingir o vosso entendimento. O que significa essa palavra cingindo, né? Essa expressão cingindo o vosso entendimento? Eu coloquei uma outra tradução aqui, meus irmãos. Estejam com a mente preparada. Estejam prontos para a ação.
nessa versão NVI. O que significa isso para a minha vida e para a sua vida? Desenvolver uma vida de santidade requer de nós, primeiramente, essa disposição mental, essa preparação na nossa mente, essa preparação para uma ação. Essa palavra cingir significa colocar, né, um cinturão, como aqueles homens colocavam, um cinturão por cima da roupa, ou seja, para preparar você para o trabalho pesado, para preparar você para esforços prolongados, ou seja, estarmos preparados, termos essa disposição mental em estar preparados para a ação, em estar preparados para uma tarefa, em estar preparados para aquilo que Deus nos chamou para fazermos aqui neste mundo. Tem uma moça chamada Elizabeth George, no livro Bela aos Olhos de Deus, ela fala: este ato preparatório e a roupa apropriada incentivam a atitude, como se Deus estivesse falando, vamos lá, em relação a essa tarefa no momento. Então, apertar os cintos ponham a mente para funcionar, como diz Eugene Peterson em sua Bíblia, A Mensagem. Ou seja, o que significa isso para nós, meus irmãos? Esse exercício de desenvolvermos a capacidade de pensarmos, de refletirmos, as nossas mentes estarem preparadas e desenvolvidas nessa disposição para um propósito. Qual que é o propósito meu e seu? Por que Deus nos chamou? Se eu perguntasse para vocês, qual que é o propósito de Deus ter chamado a minha vida e a sua vida pela graça dele? Qual que é o propósito? Primeira pergunta do catecismo, do breve catecismo. Qual que é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozar do seu relacionamento para todo sempre. Então, eu e você somos chamados para relacionar com Deus, sim, pela graça, e glorificarmos Ele em tudo o que fazemos. Então, cingir o vosso entendimento, essa disposição, desenvolver a nossa mente para a ação que vai glorificar a Deus. Aquilo que vai levar o nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo que nós devemos ser aqui, nesse mundo, em tudo aquilo que nós devemos pensar a partir desse desenvolvimento da mente. Entenda, meus irmãos, não é um simples pensamento positivo. Jesus está comigo, tudo vai dar certo. Jesus é meu Salvador. Não, nós devemos pensar assim. Mas não é só pensar num pensamento positivo. Sabe essa pregaçãozinha positivista que tem hoje, aí, onde fala tudo vai dar certo, está com Jesus, não tem mais problema na sua vida, está com Jesus, a cura, a doença não vai entrar na sua casa, estar com Jesus, a enfermidade não vai bater a sua porta, estar com Jesus, a dificuldade financeira não vai bater na sua porta. Não, essa disposição mental é para que a gente desenvolva a nossa mente independente da circunstância que a gente possa passar. Essa disposição mental em cumprir um propósito de Deus perpassa não somente nos momentos bons, mas nos momentos ruins. Independente de como você esteja, se você está bem fisicamente, saudável, ou se está passando por alguma dificuldade no que diz respeito à sua saúde, se você está bem no que diz respeito às emoções, à questão financeira, ou se você está passando por uma dificuldade. Então o apóstolo Pedro, aí fala apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro está falando, ei, desenvolva a sua mente. Exercitem na sua mente a partir de Cristo para que vocês possam estar preparados para a ação, estar preparados para fazer aquilo que Deus está chamando você e eu para fazermos. Certo, meus irmãos? É ter essa preocupação em desenvolvermos essa disposição mental em Cristo. Ou seja, desenvolvermos essa mente para um propósito. Como Cristo deseja que estejamos no tempo presente. Como Ele deseja que pensemos aqui no tempo presente. Como Ele deseja que desenvolvamos a nossa mente no tempo presente. Como eu falei, o propósito cristão é glorificar ao Senhor em tudo que fazemos. Eu coloquei uma frase aqui. Essa percepção em nossa mente do que precisamos ser, do que precisamos desenvolver, de tudo o que de fato vai me levar a cumprir a missão de Deus. Qual que é a missão de Deus? Que o mundo creia que Jesus veio, que Jesus é nosso Senhor Salvador. Qual que é a missão de Deus? Nós sermos testemunhas vivas aqui neste mundo. Pregarmos a palavra de Deus. Mas acho muito importante e crucial para o mundo que estamos vivendo, todo bagunçado, onde você fala que é evangélico, as pessoas assim, pastor vai roubar dinheiro. Esse crente aí, não. Como a gente está vendo tantos escândalos que estão acontecendo,
E a gente trazendo aqui para um contexto brasileiro da Assembleia de Deus, por exemplo, que está acontecendo lá de roubos e tudo mais. Então, viver essa disposição mental, Jesus está chamando eu e você para que, de fato, pensemos a partir de Cristo, da palavra, e tenhamos essa disposição mental em sermos trabalhados dia após dia para que as nossas ações sejam ações santificadas através da palavra. Praticadas, né, no princípio da palavra. Não somente pensar coisas sobre Jesus. Não somente querer coisas sobre Jesus, mas agir de maneira ao qual exemplifique que você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. É verdade, meus irmãos, não é ser um crente nominal. Perguntar, né, não é você falar no IBGE lá, quando chegar na sua porta da sua casa, que religião que você é, quem que você acredita? Eu sou cristão. Não é só colocar ali num papel, não é só andar com a Bíblia debaixo do braço ou no celular, não é só conhecer alguns versículos ou conhecer algo sobre a palavra de Deus, mas é desenvolver essa prática cristã. Onde que começa todas as coisas? Mente, coração, atitudes. Então o apóstolo Pedro está falando assim, desenvolvam sua mente. Preparem-se, apertem o cinto, estejam em alerta. Discernimento espiritual, disposição que nós temos provinda de Deus pelo seu Espírito para desenvolvermos essa mente de Cristo que agora temos. Abram Romanos capítulo 12. Abram Romanos capítulo 12. Esse texto vocês conhecem muito bem. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12. Está sendo projetado aqui também, tá, gente? Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como nós podemos ter esse desenvolvimento da mente, essa percepção de Cristo Jesus? Como? Somente se estivermos abastecidos do Senhor. Como nos abastecer do Senhor? Aqui eu não canso de falar de disciplinas básicas espirituais. Como você enche um tanque de um carro? O que você tem que colocar nele? Combustível, né? Como que você sacia a sede de uma criança? O que você tem que dar para ela? Água. Como nós nos abastecermos, nos enchermos de Jesus Cristo? O que ele nos ensina? Como que nós fazemos isso como cristãos? Como? Me ajudem aí, depois é prático. Como a gente faz isso? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, confessando os nossos pecados, porque o pecado nos afasta do Senhor, não é verdade? Quando a gente confessa os nossos pecados, Deus nos perdoa. Então, esses exercícios nas disciplinas que Deus deixou para nós, para que possamos estar cheios da presença dEle, abastecidos da presença dEle, porque quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais compreendemos quem Ele é, mais nos apropriamos da missão dEle, daquilo que Ele está fazendo no mundo, mais vai ter desejo no nosso coração de querer ser mais parecido com Ele e, consequentemente, participar daquilo que Ele está fazendo. É um desafio para a minha vida e para a sua vida. Gente, nessa loucura que a gente está, acorda, já tem um monte de coisa para fazer, não é verdade? E nosso dia vai acabar meia-noite, pelo menos em casa lá, meia-noite a Valentina está dormindo. Então a gente tem muita coisa para fazer, mas a gente acaba esquecendo o essencial. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, quando Ele salva eu e você, é para que a gente se relacione com Ele. E Ele é um Deus ciumento. Ele não gosta que nós coloquemos coisas no lugar dele. As coisas têm o seu devido lugar, o trabalho tem o seu devido lugar, ganhar dinheiro tem o seu devido lugar, é necessário, mas não é essencial. Coisas que nós colocamos talvez como prioridades à frente de Deus. Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, comer, beber e vestir, vão ser acrescentadas. Então o desafio para a minha vida e para a sua vida é um exercício constante que a gente tem que fazer. Eu confesso o meu pecado para vocês, eu acordo já pensando em um monte de coisa. Tem vezes que até acordo irmãos de madrugada, agora não estou acordando mais. Para mandar coisas da igreja, trabalho, mas eu acabo esquecendo daquilo, muitas vezes que eu tenho que fazer. Eu tenho que acordar, parar, Deus.
aqui, conversar com Deus, o famoso devocional, falar com Deus, ler a palavra, conversar com Ele. Deus me abençoe nesse dia, Deus me direcione em tudo aquilo que eu devo fazer. Deus me oriente para que eu tome as melhores decisões hoje, para que eu não gaste tempo com coisas desnecessárias. Deus me encha da tua presença para que eu possa estar preparado se alguém perguntar a razão da minha fé. Isso que deve ser a nossa vida. Como é desafiador para a minha vida e para a sua vida nós temos essa postura diariamente, né? Nós temos dificuldade de termos essas disciplinas constantes na nossa vida, mas é necessário, é essencial. Por isso a importância, né? Como nós podemos desenvolver essa mente? Através de sermos abastecidos pelo Senhor Jesus Cristo, né? Para não somente termos essas conjecturações sobre Jesus, mas aplicarmos esse entendimento de maneira prática, como está falando aqui, meus irmãos. Estejam preparada a sua mente. NVI fala isso. Esteja preparada a sua mente. Sabe, meus irmãos, a gente todo tempo está sendo desafiado. A todo tempo a gente vai ter ocasiões aos quais a gente pode ou não testemunhar de Jesus, pode ou não falar sobre Jesus. Sabe, né, quando a gente passa desapercebido por aquilo que o Espírito está soprando no nosso coração, por uma ocasião importante, talvez, que a gente poderia compartilhar da nossa fé, e passa desapercebido porque a gente não está preparado, porque a gente está com a cabeça em tantas coisas, não está sensível ao Espírito conduzindo a gente para falar sobre Jesus. O desafio para a minha vida e para a sua vida é estejamos preparados, com a mente preparada, né? Eu acho interessante dois textos também que eu queria colocar aqui, meus irmãos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, o Henrique vai me ajudar. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Gosto muito desse versículo, meus irmãos. 2 Coríntios 10, versículo 5. Pode pôr no começo do versículo 10, versículo 5. Acho que está por vários versículos aqui, ó. Versículo 5 diz assim: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo o nosso pensamento para torná-lo obediente a Cristo Jesus. E agora Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então Pedro está ensinando algo muito importante para nós, desenvolvermos esse pensamento, disposição mental, estarmos preparados para a ação, estarmos atentos, alertas para que não percamos o alvo, o propósito. Essa disposição mental em estar preparado para aquilo que Deus deseja que possamos agir. Mas algo importante também, meus irmãos, voltando para o texto em 1 Pedro, a parte B, ele fala algo muito importante também. Diante da realidade que estamos vivendo, ele fala, parte B do versículo 13, ele fala: sedes sóbrios, estar no domínio e consciência das suas ações. Pedro utiliza essa palavra em 3 vezes na sua carta. Ele fala em 1 Pedro 4,7 também: ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele fala: sedes sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ser sóbrio, meus irmãos, refere-se a domínio próprio. Esteja atento, pondere as coisas, não pense além do que convém. Sabe, meus irmãos, quando a gente tem, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado desse livro, de esses desvaneios que a gente tem, né? Devagar no pensamento e ficar, entre aspas, vamos usar o português, viajar na maionese. Ficar pensando coisa que não vai levar a lugar nenhum. Ficar no mundo das ideias, aqui pegando o contexto filosófico, ficar com a sua cabeça longe, ficar vagando. Pedro está falando: sede sóbrios. Não pense além do que convém. Desenvolva uma vida de santidade. Desenvolver uma vida de santidade significa ter esse domínio próprio, estar atento para as coisas, ponderando as coisas. E o versículo versículo 13, voltando para Pedro, perdão.
Parte C fala algo importante para o nosso coração também essa noite no que diz respeito à santidade. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A gente falou um pouquinho sobre esperança, não quero me ater muito tempo nisso, mas essa esperança que a gente tem para dias difíceis. Qual que é a esperança que a gente tem que ter para dias difíceis? Olhar para Cristo. Pedro está ensinando aqui a viver no presente diante de uma perspectiva futura da esperança, como a gente já falou semana passada. Conte com a graça, depende da graça. Como fazer isso? Diante das perseguições, sofrimentos que aqueles cristãos estavam enfrentando, seu foco deveria ser o quê? Na segunda vinda de Jesus Cristo. Nosso foco também. Diante de dificuldade que você enfrenta, perseguição, talvez não enfrentemos de maneira tão intensa assim, mas qual deve ser o nosso foco? Um dia tudo isso vai acabar. A dor, o sofrimento, a rebeldia das pessoas, essa indiferença que as pessoas têm com relação ao evangelho. Você prega o evangelho? Legal. Convida para ir para a igreja? Não, a gente vai sim. Sabe, essa indiferença com relação ao evangelho. Qual que é a esperança para a gente? Por mais que esse mundo continue assim e vai piorar, a nossa esperança está na segunda vinda de Cristo Jesus. Nos momentos de dificuldade, a gente tem que olhar para a esperança. Quem é a esperança para a nossa vida? Cristo, ele vai voltar, ele vai vir dos céus. Por mais que a gente passe por dificuldade, dor, sofrimento, angústia, Cristo voltará e nós vamos estar com ele. Tudo isso vai acabar. Olhar na esperança em Cristo Jesus. Jesus deseja que nós vivamos uma vida de moderação, de entendimento e comprometimento enquanto aguardamos a graça do Senhor. Ele já nos deu graça que sustenta a nossa vida. Ele já deu graça para que você continue vivendo. Continue caminhando. Já deu graça para que você seja sóbrio e não fique divagando naquilo que não convém. Mas só conseguiremos isso se de fato vivenciarmos esse relacionamento com Deus. Por isso a importância, eu tenho falado exaustivamente sobre isso. Como que nós podemos viver em um mundo que estamos vivendo? Como nós podemos desenvolver essa fé? Como nós podemos viver com alegria? Como que nós podemos, de alguma maneira, testemunhar para as pessoas que nós acreditamos em Jesus Cristo, que as pessoas podem ver em nós esse brilho nos olhos, sabe? De alguém que nós seguimos, de alguém que nós amamos, de alguém que nós adoramos. Como? Estarmos cheios da presença do Senhor Jesus Cristo. Minha grande tristeza muitas vezes é perceber que muitas pessoas que não conhecem Jesus e vivem nas suas ideologias, na sua religiosidade, na sua conjecturação sobre Deus, na construção sobre Deus, elas têm mais brilho no olho e têm mais convicção muitas vezes que a gente. Não é verdade? Naquilo que elas creem. E elas estão crendo em algo errado. A gente não tem essa convicção, essa certeza, esse brilho no olho. Sabe? Que a gente é apaixonado por Jesus. Por isso é importante a gente estar cheio da presença dele. Porque se a gente olhar para o livro de Atos, se eu amo o livro de Atos, no começo da igreja, pessoas que foram derramadas pelo Espírito Santo de Deus, como que eles viviam? Cada vez mais que eram perseguidos, o que eles faziam? Se alegravam. Nós nos alegramos que estamos sendo perseguidos por causa de Cristo Jesus. Matando alguns irmãos da igreja lá, o que eles falavam? Começa a chorar? Fica preocupado? Não. Continuamos avançando. Deus fala que a perseguição para a igreja é a melhor solução para que uma igreja se avive novamente. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela busca, mais ela teme, mais ela avança. Por isso que eu acho que a provisão de Deus para o Brasil está acontecendo isso. Fechar o cerco da igreja para que a igreja faça o quê? Busque mais a Deus. Para que a igreja avance. Para que Deus faça a peneira dele nas igrejas. Porque das duas, uma, quando você é perseguido, ou você vai viver essa fé, né, como uma pessoa que foi alcançada pela graça, ou o que vai acontecer? Eu abandono aquilo que de fato eu não vivo. Eu abandono aquilo de fato que não fez sentido para mim, porque agora vai exigir de você renúncia à morte, né, convicção e tudo mais. Então, um desafio para a minha vida e para a sua vida, meus irmãos, desafio mesmo que Deus nos ajude a termos essa disposição mental, esse amoldar pelo Evangelho, estarmos cheios da presença de Deus. É quando o apóstolo Paulo fala encheios do Espírito,
Não é assim, se você quiser estar cheio, esteja cheio. Há uma ordem para a minha vida e para a sua vida. Estejam cheios da presença de Deus. E quanto mais o mundo avança, mais nós precisamos estar cheios para nós não deixarmos sermos seduzidos e de alguma maneira fracassarmos naquilo que Deus tem chamado a gente para ver, para ser, perdão, e para testemunhar, tá bom? Mas algo importante no desenvolvimento da mente, do caráter, da santidade de Deus. A gente falou em algumas questões internas da mente, do coração. Demos algumas palavras e falamos algumas coisas das atitudes, mas o texto continua, meus irmãos. Versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, essa palavra aqui, amoldar, né? Não se deixem se envolver pelo esquema, não entrem no esquema, não se acomodem aos velhos caminhos do pecado. Isso é muito importante para nós, meus irmãos. Quando Deus nos alcança, nós devemos viver em novidade de vida. Aquilo que a gente fazia antes de Cristo, a gente não deve fazer mais. Aquilo que a gente era antes de conhecer Jesus Cristo, a gente não deve ser mais. Práticas que a gente tinha, a maneira como a gente enxergava as pessoas, o mundo, as coisas, os seus negócios, família, esposo, esposa, filho, tudo agora deve ser diferente. É uma outra maneira de enxergar. Nós devemos sair desse esquema antigo, dessa mente condicionada àquilo que nós fazíamos, como paixões que nós tínhamos anteriormente na vossa ignorância, na nossa ignorância. Agora Deus nos chama a uma novidade de vida, a sermos diferentes em todo agora o procedimento, em tudo que você faz, você precisa ser diferente. Como, Rodrigo? Como que eu consigo isso? Pela graça. Como que eu consigo saber aquilo que eu preciso ser diferente? Através da palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a demonstração, para que o homem, mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo que você precisa para não se amoldar nas paixões antigas, para ver aquilo que era paixão e você se afastar dela, está nas escrituras sagradas. Jesus é muito claro, vocês erram, a gente erra porque a gente não conhece a palavra. A gente erra porque muitas vezes a gente não sabe aquilo que Jesus quer da nossa vida. Como que a gente deve agir, né? A gente vê tantas lambanças que acontecem, não sei se vocês viram um vídeo lá, apareceu até na Globo, né, de um pastor que ele leu a palavra de Deus, mas de uma maneira diferente lá, assim, não sei o que lá, adultera com a mulher, mas era adúltera, e ele tirou acento, né, e ele usou desse versículo aí para poder sair com todas as mulheres da igreja, e os maridos estavam deixando, né, porque ele pegou num texto bíblico ali uma interpretação errada e deu subsídio para ele ter uma prática pecaminosa ali. Às vezes, muita gente, a gente é assim também. A gente quer buscar subsídio na palavra de Deus para fazer algo que a palavra de Deus condena. Deixa eu dar um exemplo. Jovens, aqui temos jovens aqui. Jovens que querem ir para balada. Mas, eu não posso ir para balada, né? Então, sabe o que eu posso fazer? Então, vou fazer uma balada gospel. Né? Coloco uma musiquinha gospel lá, um putz-putz gospel, fecho as luzes aqui, pinto a parede preto e começo a fazer um negocinho gospel lá. Todo desejo é uma paixão que tem no coração dele, de estar lá, de estar fazendo algo, mas ele quis colocar uma máscara de religioso para poder participar. Meus irmãos, quando Deus nos salva, Ele nos tira desse mundo e transporta para o reino dele. É uma mudança radical. O nosso coração tem a tendência ainda de querer essas coisas. Mas eu estou falando assim, vocês não têm que viver mais dessa maneira. Sede santos em algum procedimento, em alguns procedimentos ou em todo. Tudo que a gente fazer deve expressar agora o caráter de Cristo Jesus. Que desafio! Que desafio! Tudo que eu faço deve agora refletir a Cristo Jesus, o caráter dele. Olha, não somente o que eu faço, mas começa no pensamento. Lembra que Jesus trabalha a questão da lei e se aprofunda na lei?
Lembra que a gente pegar assim, quais são os mandamentos do Senhor no Antigo Testamento? Os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, né? Se a gente ficasse só no Antigo Testamento, ia ser né? Eu não matei ninguém. Eu não adultero a minha esposa. Né? Eu não cobiço, eu não adultero a minha esposa. Mas aí ó, Jesus aprofunda esse ensinamento e fala não somente ter a ação de matar alguém, mas se você pensar em matar, você está matando. Se você pensar e desejar uma outra mulher, você está adulterando. Jesus está trabalhando não somente nas ações, mas também no pensamento. Pedro está trabalhando isso. Gente, desenvolvam, sejam preparados na sua mente. Porque o pecado começa onde? O adultério, a ação de adulterar começa onde? No pensamento, desejos e prática. Pedro está trabalhando isso. Gente, desenvolvam sua mente, estejam cheios da presença de Deus, desenvolvam e estejam preparados com a mente no Senhor Jesus Cristo, para que vocês possam, de alguma maneira, abandonar as suas paixões, para que vocês consigam desenvolver dia após dia mais procedimentos para que vocês alcancem, né? Nessa perspectiva de um procedimento parecido com o Senhor Jesus Cristo. É um desafio para a minha vida e para a sua vida. Exige de nós esforço, renúncia, morte. Exige de mim e de você oração, choro. Gente, a gente luta todo tempo com o pecado. A todo tempo a gente está lidando com situações que vão provocar, né, em nós esse nascimento do velho homem. Aquelas paixões que a gente tem no nosso coração. Cobiça, poder, desejos e por aí vai. Tudo aquilo que fala como obras da carne em Gálatas capítulo 5, né? Tudo aquilo está dentro de nós. Desculpa eu falar para você e te decepcionar. Tem coisas que estão dentro do seu coração, apesar de você ter sido alvo da graça do Senhor. Paixões, luxúria, lascívia, prostituição, tudo está aqui. Se eu não mato isso, se eu não desenvolvo essa mente no Senhor, se eu não busco esse encher do Espírito Santo, né, alimento o Espírito, né, alimento esse Espírito que vai nos dar essas características do fruto do Espírito, eu vou ser levado pela carne. Um desafio para a minha vida e para a sua vida, meus irmãos. Um grande desafio para a sua vida e para a minha vida. Vivemos essa novidade de vida. Sabe por quê? Porque antes eu não sabia o que era certo ou errado. Antes eu era ignorante. Eu não tinha entendimento de Deus, não conhecia aquilo que Cristo fez por mim na cruz. Mas Deus me regenerou, me revelou Cristo, me deu esperança de vida eterna, me deu entendimento da sua vontade. Agora eu e você não somos mais ignorantes. Deus não leva em conta o seu tempo da ignorância, aquilo que você fazia antes de conhecer Cristo. Ele está preocupado agora. Agora você conhece. Agora você sabe. Agora você tem essa perspectiva de Cristo, agora de enxergar o que é certo e o que é errado, a partir da vontade de Deus, da palavra do Senhor Jesus Cristo. Por isso a importância, meus irmãos, esse tomar posse, não se amoldar às paixões, ao desejo do coração, mas tomar a forma de Cristo no pensamento, nas atitudes. Por isso é incompatível a gente falar que alguém foi salvo e continuar no quê? Nas paixões que tinha anteriormente. Se uma pessoa foi salva pela graça, ela vai lidar com os pecados, vai lutar com os pecados, mas ela vai estar num processo de transformação. Ela vai entender que o pecado é abominável para Deus, esse Deus santo. Que o pecado entristece o coração de Deus. Ela vai querer e desejar viver de uma maneira mais parecida com o Senhor Jesus Cristo. Por isso o pecado não deve ser uma constante na vida do crente, mas deve ser um acidente. Eu luto a todo tempo para não errar. Eu vou errar? Vou errar? Vou errar. Por isso que entra a questão da oração e pedido do perdão, um arrependimento. Mas o pecado deve ser um acidente e não uma constante. Eu estou lutando com muitos pecados a todo dia. Eu posso cair em um ou outro, mas eu não posso chegar assim, eu sei que Deus perdoa, então, Deus é bom, Deus é Deus de amor, eu vou viver do jeito que eu quero, porque Deus, no final eu peço perdão para Deus e Deus não perdoa. Essa posição, essa atitude que a gente tem que ter.
Vou falar, Deus, me perdoe, errei, mas eu não quero errar mais, porque isso desagrada ao Senhor. Deus, me ajude a caminhar pelo caminho da santidade. É isso que Deus deseja de nós. Quando a gente compreende a graça, a gente entende que foi pago um preço muito alto na cruz por nós. Então a gente vai fazer o possível, nos esforçar o possível para que a gente mantenha e desenvolva essa vida de santidade. É um desafio para a minha vida e para a sua vida. Esse ser santo, o padrão de Deus, qual que é? Santo, 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 como nós lemos aqui em Isaías. Então, qual que é o padrão da vida para que você enxergue e desenvolva uma vida de santidade? Quem que é o padrão? Deus. O que ele é? Santo, santo. É que é algo muito importante. Tem pessoas que não colocam padrão em Deus. Eu coloco o padrão no irmãozinho ali, ó. O irmãozinho, irmãozinho é pecador demais. Eu do lado dessa pessoa aqui, eu sou bem mais santo que ele. Eu tô bem aqui. Porque esse irmãozinho, nossa, ele faz isso, faz aquilo. A vida dele é isso. O pessoal fala na cidade dele isso, isso, isso. Nossa, eu se colocar do lado dele aqui, tô bem. Meu padrão de santidade tá bom. É isso que Deus quer que a gente faça? Olho para Deus. Quando eu olho para Deus, como a gente falou assim, ai de mim, Deus. Quando eu olho para a santidade, eu falo, Deus do céu, ai de mim. Estou morto, lábios impuros, eu habito no meio do povo de impuros. A reação de Isaías deve ser a nossa reação diante de Deus, porque ele é santo. Ele vai refletir a luz dele, vai mostrar os nossos pecados, fazer, Deus do céu, me ajude a ser melhor para o Senhor. Isso tem que ser a nossa reação diante de um Deus santo. Isso tem que ser a nossa reação diante do pecado. Falar, Deus, me ajude a não viver mais dessa maneira. Isso deve ser o nosso desafio como igreja, como irmãos e irmãs que caminham rumo à santidade de Deus. Eu até coloquei aqui, meus irmãos, nós temos a síndrome de Gabriela. Você lembra da Gabriela? Eu nasci assim, eu sou assim mesmo e vou morrer assim. Gabriela. Isso é uma vida que tem que ser vivida de um cristão? Ninguém fala nada? Vocês entenderam? Não. A síndrome de Gabriela, assim, eu nasci assim, do jeito que eu sou, eu vou viver assim e vou morrer assim. E que tudo se exploda. Eu sou assim mesmo. Aqui é um exemplo prático. Pastor, eu sou difícil mesmo. Eu tenho um coração duro mesmo. Eu não consigo perdoar mesmo. Eu não consigo amar X irmão. Eu não consigo fazer esse negócio aí de devocional todo dia. Sabe? Essas pessoas que têm essa síndrome de Gabriela, se manter do mesmo jeito que está. No reino de Deus não é assim. O reino de Deus a gente tem que fazer o quê? Desenvolver. Crescer. Amadurecer. Ser mais santo. Ser de santo porque eu sou santo. Isso é a vida do cristão. É aquela música Gabriela, não sei quem que é o cantor da Gabriela, que simplesmente fala que você nasceu assim, você é assim e ponto, acabou. Quem quiser conviver com você do jeito que você é. Vamos trazer para os casamentos aqui, ó. Casei com o Desirê. Eu sou assim mesmo, Desirê. Casou comigo, agora só a morte nos separa. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assado. Isso é uma postura de um cristão? Eu estou colocando um exemplo de casamento. Não. Eu estou em Cristo. A graça me alcançou. Eu preciso desenvolver pensamento, tudo aquilo que diz respeito a Deus, que vai influenciar o meu coração, que vai influenciar as minhas atitudes no relacionamento, no casamento, com os meus filhos, no trabalho, esse desenvolvimento da santidade, essa progressão em sermos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Esse é um desafio para a minha vida e para a sua vida. Síndrome de Gabriela não existe no reino de Deus. A santidade é o alvo que a gente tem que ter aqui nesse mundo, desenvolvendo dia após dia. É uma tarefa do cristão. Nós somos eleitos para desenvolvermos, sim, esse relacionamento com Deus. Viver para Deus no tempo e viver com Deus na eternidade. Aqui eu coloquei uma frase do William Barclay que eu achei muito interessante, meus irmãos. Eu subi o negócio aqui sem querer. Achei. Diz assim: o cristão foi eleito por Deus e, portanto, em sua vida tem que haver algo da pureza de Deus.
em sua ação, naquilo que você faz, tem que se manifestar algo do amor de Deus. O cristão recebeu a tarefa de ser diferente. Aqui é uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia. As pessoas que estão à minha volta veem essa diferença em mim? No seu trabalho, as pessoas veem diferença em você, das outras pessoas? Na escola, em casa? Você que tem uma família que nem todos são cristãos, eles estão vendo algum comportamento diferente no que diz respeito ao evangelho? Vocês que são pais, seus filhos estão vendo em vocês algo diferente, fruto da transformação que o evangelho faz nas nossas vidas? Isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Esse desenvolvimento, né? Em todo o nosso procedimento, tornar-vos santos, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Desafio para a minha vida e para a sua vida aqui, já partindo para o final, meus irmãos. Isso requer de mim e de você humildade. Primeira coisa, humildade. Reconhecer que você é pecador. Reconhecer, desculpa a palavra, nós somos sem vergonha. Sem vergonha. Nós erramos, nós falhamos, nós temos falhas, nós temos erros. Reconhecer a nossa pecaminosidade, que a gente é falho. A primeira coisa, essa humildade em saber que eu sou pecador, quem eu sou, a pessoa que está em um processo de construção, pessoa que precisa ser trabalhada em muitas áreas, entender a minha realidade pecaminosa, que muitas vezes eu tenho vontades, tenho desejos, sou seduzido a fazer as vontades, os desejos e ajo conforme essas vontades. Esse desejo, eu crio ídolos no meu coração para que satisfaça as minhas vontades, os meus desejos. Primeira coisa, essa humildade em reconhecer quem você é e quem eu sou, nós somos pecadores. A segunda coisa, a disposição em querer viver de maneira diferente. Ou seja, renúncia diária. Disposição em você acordar, Jesus, eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero ser uma pessoa diferente. Jesus, me ajude a renunciar àquilo que tem me afastado de viver essa pureza, essa santidade. Meus irmãos, é importante a gente fazer essa oração, sabe por quê? Porque talvez tenha algumas coisas que você tem colocado na sua vida, ou tem estado com você, que te afastam de viver essa santidade, essa intimidade com Deus, essa profundidade no Evangelho. São ídolos que estão no nosso coração. Sei lá, o que a gente pode colocar como ídolo aqui? Várias coisas, né? Eu posso colocar meu carro como ídolo, minha casa, minha aposentadoria, minha conta bancária, né? Minha esposa, meu filho, minha filha. Tudo pode ser um ídolo no seu coração, tudo pode ser algo que você esteja colocando na frente de Deus e tenha atrapalhado você de viver essa santidade. Por isso a importância de renunciar. Renunciar não é largar. Não, o pastor falou que eu não posso mais ter minha esposa, o filho, eu tenho que largar. Não, é isso, é colocar no seu devido lugar. Quem tem que estar em primeiro na sua vida? Deus. Se Deus estiver em primeiro na sua vida, eu vou ser melhor para minha esposa, eu vou tratá-la melhor, meus filhos melhor, e por aí vai. A gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Renunciar, sim, é morrer para nós mesmos, tirarmos esses ídolos, essas coisas que nós colocamos na frente de Deus e colocar Deus, o centro, a primazia na minha vida. Isso requer de você morte. Requer de você reconhecer que você é falho e tem colocado muitas coisas na frente de Deus. Renúncia. Mas algo importante também, meus irmãos. Humildade, disposição e algo que é para a minha vida e para a sua vida todo o tempo. Compromisso. Devemos entender seriamente a necessidade de uma santidade prática e pessoal. Aqui eu encerro, meus irmãos. Você pode abrir Hebreus capítulo 12, versículo 14? Que aqui fecha com o texto que nós demos, ser de santos porque eu sou santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14.
Hebreus 12:14. Só coloca na Ara. Coloca na Ara. Deixa eu ver que versão que tá a minha aqui. Aqui na minha versão tá: esforcem-se para serem santos. Sem a santidade ninguém verá ao Senhor. Segui a paz com todos e a santificação. Esforcem-se para serem santos, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui serve para a minha vida e para a sua vida. Deus não exige de você uma vida perfeita, mas um esforço diário para que você, dia após dia, seja mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E aqui encerro hoje, meus irmãos. Algo que a gente precisava orar aqui. Queria que você fechasse os teus olhos. Queria que a gente fizesse essa oração hoje. Talvez duas coisas que a gente poderia colocar. A primeira delas: Deus, me ajude a entender coisas que têm me afastado dessa vida e crescimento em santidade com o Senhor. Primeira delas, me ajude, Deus. Sonda o meu coração. Mostre para mim aquilo que eu não tenho largado, aquilo que eu não tenho renunciado, que tem me afastado de viver a vontade do Senhor, de desenvolver essa santidade. Queria que você fosse sincero com Deus. Pedir a Deus: Deus, me ajude a reconhecer, mostre ao meu coração aquilo que eu devo abster, largar, aquilo que eu devo confessar diante do Senhor. Talvez algumas práticas, alguns desejos e vontades que você está cedendo, algumas coisas que você tem colocado na frente de Deus e tem feito com que você não cresça em intimidade e em santidade com o Senhor. Tem estagnado a sua vida espiritual. Queria que você orasse nesse momento ao Senhor. Mas eu queria também que você orasse e assumisse um compromisso com o Senhor Jesus. Não é comigo, é com o Senhor Jesus. Jesus, hoje, dia 10 de julho de 2024, que eu renove esse compromisso com o Senhor de viver diariamente essa busca pela santidade. Eu quero ser a expressão do Senhor, Pai. Quero viver de uma maneira intensa ao qual as pessoas possam ver no meu rosto, nos meus olhos, nas minhas atitudes, no falar, no agir, no tocar, nos passos, ver características de Cristo Jesus. Quero ser cartas para o mundo, Pai. Cartas do Senhor para o mundo, onde que as pessoas possam ver as atitudes que eu tenho, que refletem o próprio Jesus Cristo. Eu queria, antes da gente encerrar, meus irmãos, só que você ouvisse essa canção. Cartas para o mundo. É isso que Deus deseja de mim, da minha vida e da sua vida. Que a gente seja a expressão do amor de Cristo Jesus. Tenho certeza que todos nós conhecemos a palavra aqui. Mas que a gente possa não somente conhecer, mas praticar essa palavra aqui. Converse com Deus, fale com Deus. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor.
ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos, que eu não impeça ninguém de te ver, de amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Queria te convidar a que você cantasse essa canção antes de nós orarmos. Que seja a sua oração para Jesus. Que você deseje ser essa expressão do Senhor para o mundo. É o que o mundo precisa ver em nós na igreja. Essa expressão do amor de Cristo, da característica de Jesus, tudo aquilo que Ele deseja agora como filhos, que foram alvos dessa graça, que vivem agora em disposição a Cristo, esse desenvolvimento da santidade no Senhor. Vamos cantar, meus irmãos, todos juntos? Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos, que eu não impeça ninguém de te ver, de amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Pai, nós agradecemos essa noite, obrigado, porque por causa do teu amor, Pai, o Senhor nos trouxe a vida, a vivermos agora em novidade de vida, a buscarmos e desenvolvermos essa santidade, essa disposição mental, pensar, querer fazer e fazer conforme agrada o Senhor, Pai. Nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, Deus, cada vida que aqui está. Colocamos diante do Senhor cada luta que irmãos e irmãs têm passado, Senhor Deus, e por muitas vezes, Pai, tem cedido ao pecado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus. Que o Senhor nos ajude a vencermos o pecado, porque a graça nos capacita a vencermos o pecado. Ele não tem mais domínio sobre nós. Ajude irmãos e irmãs, Pai, tenham esse desenvolvimento da fé, essa busca de santidade, Deus. Que o Senhor incomode o nosso coração naquilo que precisa ser tirado, Deus. Que o Senhor incomode o nosso coração naquilo que precisa ser mudado, Deus. Que o Senhor incomode o nosso coração, o Espírito Santo de Deus incomode o nosso coração em tudo aquilo ainda que é sujeira, que é marca do pecado e precisa ser tirado do nosso coração, Deus. Para que cresçamos em santidade no Senhor, Deus. O Senhor não quer pessoas perfeitas, mas deseja pessoas obedientes à Tua palavra, Pai. Desejosas em dia após dia crescerem no conhecimento,
na sabedoria, na santidade do Senhor. Deus, nos ajuda, Pai. Eu peço por nós, pela Tua igreja, que nós sejamos a expressão do Teu amor na cidade de Orleans, na cidade de São Ludigério, Pai, na cidade, Pai, de Pindotiba, Braço do Norte, todas as cidades que aqui estão, Deus. Que o Senhor nos use, Pai, como expressão do Teu amor, como expressão do Teu caráter, Deus. Por isso eu te peço, Pai, nos ajude a desenvolvermos essa santidade, Pai. Como o texto diz, sem a qual nós não veremos ao Senhor. Nos ajude a desenvolvermos essa santidade, Pai, porque é uma ordem dada para o Senhor ser de santos, porque eu sou santo, Deus. Nos ajude, Pai, a sermos melhores para o Senhor, Pai. Essa oração que fazemos aqui essa noite, Deus, entendendo que é pela Tua graça, entendendo que é pela capacitação do Senhor, entendendo que é pelo Senhor, Deus. O Senhor deseja e o Senhor nos capacita a vivermos dessa maneira. Por isso, nos ajude, Pai, no nome de Jesus, a termos uma vida mais parecida com o Senhor, sendo cartas do Senhor para o mundo, Pai. No nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Tenha uma excelente quarta-feira. Vamos colocar de pé para encerrarmos nosso culto. E até domingo, se Deus quiser. Se é uma bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Uma excelente quarta-feira para todos nós.